Mas agora a gente vai para uma pauta, para um assunto. Estamos recebendo mais uma vez o socorrista médico, Dr. Perseu Cestari, bem-vindo. Prazer tê-lo aqui. É um assunto que eu pensando, né, quando as meninas me passaram que hoje falaríamos sobre primeiros socorros, é algo que a gente não imagina, uma situação que pode acontecer com a gente, que a gente nem gostaria de estar ali numa situação como essa, porque, claro, que para todos os seres humanos que não trabalham diretamente com isso, se deparar com uma cena muitas vezes que exige um certo sangue frio e uma certa, né, inteligência rápida acaba nos tirando um pouquinho do eixo. No entanto, a informação mais importante, né, doutor? Sim. E estamos aqui para que todo mundo vá para esse mês aí de dezembro, para o seu ano novo, com a cabeça feita para esses primeiros socorros, que é uma época do ano que aumentam os acidentes, né? É muito comum o risco de acidente nesse final de ano. A pessoa fica mais em casa, tem mais convivência, acaba até extrapolando um pouco em bebida alcoólica, acaba Sim. acontecendo. A gente nunca espera que aconteça. Só que quando acontecer, o importante é ter uma mínima noção do que fazer para tentar estabilizar a situação, como leigo, independente de ser da área da saúde ou não, mas estabilizar a situação até chegar ao socorro especializado. Perfeito. E é o que a gente vai contar, mas a gente começa falando de mitos e verdades. Então, situações que muita gente já ouviu e que você vai contar se sim a gente pode fazer dessa forma ou não. Vamos colocar já a primeira na tela. Olha lá. Mito ou verdade? Café e açúcar para estancar o sangue. Mito. Mito. Nada Mito. disso. Nada disso. Não precisa colocar nada em cima da ferida. Quando você tem um corte, tanto por batida que corta ou por algum ferimento perfurante, dependendo da área de sangramento, pode sangrar mais ou menos, se atingir um grande vaso ou não, atingir vaso sanguíneo ou não. O importante é estancar o sangramento. Tá? É importante frisar também, se tiver algum objeto dentro, não tente remover. Tá? Isso é muito importante. Muitas vezes entra um caco de vidro, alguma coisa, tira e o sangramento piora. Às vezes esse caco de vidro ou esse material que está dentro da pele está promovendo uma hemostasia, um estanque do sangramento momentâneo ali. Então, o que precisa fazer? Cobre com alguma sacola, algum pano, tenta estancar o sangramento ali. Tá? Se não tiver nenhum objeto, aperta bem. Se tiver alguma coisa, pelo menos em volta e tenta estancar o sangramento. Não lava antes, não Se tiver com terra, pode até jogar uma água ali bem rápido, mas o mais importante é estancar o mais rápido possível. Do que higienizar a região. Não, isso é o mais importante, estancar o mais rápido possível. Se tiver como socorrer a pessoa até um hospital mais próximo, é o ideal. Leva, põe no carro e leva ao hospital. Se for alguma coisa que a pessoa está impossibilitada de deambular, estanca o sangramento. Se você estiver sozinho, estanca o sangramento com uma sacola, um pedaço de pano que eu falei. Pede para, se a vítima estiver consciente, segurar o local de sangramento enquanto você chama o socorro. Se tiver alguém, primeira coisa, se tiver várias pessoas, é muito importante isso aí, é legal falar assim, se você falar, alguém chama o SAMU, ninguém chama. Você aponta para um e fala, você chama o SAMU. Você chama o SAMU e colocar uma responsabilidade direcionada para uma pessoa. Para que seja rápido. Isso. E você falou agora do SAMU, eu tive uma experiência, aproveito para parabenizar o trabalho de vocês, que é fantástico. Disse aqui no ar e de boca cheia falarei para sempre. Parabéns, vocês realmente merecem aí todo o nosso apoio e temos que dar o valor, porque o trabalho deles, gente, meu Deus do céu, que eficiência, viu? Muito legal. Obrigado. Vamos pro próximo, então, já falamos de estancar sangue, olha lá, tem mais um mito ou verdade na tela. Álcool para acordar de um desmaio. Mito. Mito. O desmaio, né, a perda momentânea da consciência, tem um nome bonito aí médico, chama síncope. Geralmente a síncope é por deficiência de um fluxo sanguíneo cerebral, e qualquer que seja ela, e pode ser mais grave ou menos grave, tá? Isso geralmente acontece por queda de pressão, a gente chama de lipotímia, é quando a pessoa levanta muito rápido ou ergue a cabeça muito rápido. Pode ser, se alguém é diabético, por hipoglicemia, pode ser por aumento com queda súbita da pressão, algum sangramento. As causas são variáveis, ou mais graves, um AVC, né, um derrame, alguma coisa assim. Até síndrome do vaso vagal, né? Síndrome vasovagal também, exatamente. Então, pensando nessa fisiologia de deficiência de fluxo no cérebro, vamos colocar dessa forma, qual vai ser uma medida de segurança aí? É você
tentar colocar o fluxo, tentar fazer com que o fluxo se retorne ao cérebro e minimizar uma possível queda que pode ter da pessoa. Tá. Se você mesmo está sozinho e acha que começou com alguns sintomas de fraqueza, tontura, sudorese fria e calafrio, você ficou pálido, primeira coisa, tenta se encostar em algum lugar e deita no chão. Tá. Tá? Se Porque for o risco de com a quando... gente. Com a gente. Tá. Porque o risco de quando você desmaia é bater a cabeça. Aí piora o quadro, né? O quadro de desmaio virou um quadro de TCE, traumatismo crânioencefálico. Se for outra pessoa, você vê que ela está desse jeito, não tendo nenhuma doença de base, deita ela e duas formas importantes a gente tentar aumentar o fluxo sanguíneo no cérebro, para a gente dizer dessa forma. Ergue as pernas. Deitado com as pernas erguidas. Tá. Ou pede para ela segurar as duas mãos assim e apertar deitada contra o peito. Tá? E se tiver desacordado, tem que esperar que naturalmente acorde, enquanto também chamamos um socorro. Sim, se a pessoa já teve casos de desmaios sucessivos, por alguma razão, geralmente a causa já é identificada. Aham. Se for grave, já liga para o serviço de urgência, ou bombeiro ou SAMU. E se não, tenta ver a causa. De repente é queda de pressão, né? Caiu a pressão, ou caiu diabetes, diminuiu, a pessoa já é diabética, identificar a causa. Tá? Mas álcool não adianta. Nada de álcool. Nada de álcool. Vamos ver se para alguma coisa vai nos ajudar o álcool. Vamos para o próximo mito ou verdade. Aproveitem, mandem perguntinhas @VocêBonitaTV. Pedra de sabão neutro para asepsia. É verdade em termos. Por que em termos? Não precisa ser sabão neutro. Tá? Caso tenha um corte em casa, que não seja um corte grande, o sangramento, cortou com a faca o dedo cortando tomate, estava descascando laranja, cortou a mão. Nesse caso, qualquer sabonete para fazer limpeza do local já é mais do que o suficiente. Tá. E água corrente. E água corrente. Vai doer, é um corte, né? Sangramento e tal, mas se não for tão profundo e você lava, faz aquela mesma hemostasia ali, coloca um paninho para estancar e depois parou o sangramento, faz curativo e pronto. Tá. Se for muito fundo, aí precisa procurar um pronto-socorro para possivelmente fazer uma sutura, alguma coisa assim. E se for muito profundo, que não para o sangramento e a pessoa perde a consciência, aí precisa chamar o serviço de urgência. Perfeito. Próximo mito ou verdade na tela, olha lá. Cano da caneta para traqueostomia. Mito. Muito mito. Até assusta um pouco, né? Até falando assim. A traqueostomia é um procedimento que no APH, que é o atendimento pré-hospitalar, eventualmente fazemos, tá? O primeiro, a gente tem um protocolo de resgate, né? Dependendo do acidente ou da causa do chamamento do SAMU, a gente tem um protocolo de atendimento, que é o protocolo ABCDE. E o primeiro, o A, é de airway briefing, ou seja, vias aéreas. Então, as vias aéreas têm que estar primeiramente funcionante, independente do que a gente for fazer para resgatar a pessoa. Tá. A traqueostomia, nesse ponto, caso a vítima não esteja consciente, não esteja respirando e não é possível fazer a intubação orotraqueal, inclusive até trouxe um laringoscópio para quem não conhecia. Ah, legal. Esse é um laringoscópio, que a gente faz a intubação orotraqueal quando a vítima está inconsciente. No local. No local, né? Caso isso não seja possível, aí sim é realizada a traqueostomia. Mas com material mais estéril, dentro da situação, do ambiente possível, com material próprio, existe uma técnica própria, nada de caneta Bic. Leigo, nem pensar, porque é perigoso você atingir um vaso sanguíneo importante do pescoço e a situação acaba ficando mais complicada. E isso vocês já fazem as perguntas pelo telefone? Isso. Desse protocolo, Isso. né? Toda vez que a pessoa liga solicitando um socorro, a gente tenta ao máximo possível fazer uma triagem ali por telefone, né, para saber qual é a situação, tanto da vítima quanto do local que ela se encontra. E existem vários tipos de viaturas que a gente pode disparar ou enviar para o socorro. Né? Tem com médico, sem médico, a gente pode pedir apoio muitas das vezes para o corpo de bombeiro, para um caminhão. O SAMU tem moto também, que é um resgate que chega primeiro, que é um socorrista. Né? Então, existem várias viaturas. Então, a gente faz uma triagem. Muitas vezes as pessoas, a gente entende, naquele desespero de pedir o socorro, acaba ficando confusa. E é nesse momento que eu peço
o máximo de calma possível e responder os questionamentos para auxiliar e o socorro ser mais rápido e mais preciso. É verdade. Mas eu acho que essa rapidez de vocês, ela realmente ocorre. É claro que tem dias que o socorro pode demorar um pouco mais, porque outros acidentes também estão acontecendo e acontecem ao mesmo tempo. Sim. Né, doutor? Então, também tem essa questão. Mas eu acho que no todo, vocês têm nota 1000. Já passou aí do 1000. Vamos para o próximo mito ou verdade. Olha lá, na tela. Garrafa PET para oxigenar. Mito. Também não. Mito, não. Da parte de respiração ainda, das vias aéreas, caso seja feita a intubação ou não, tem um material que chama AMBU, que é um respirador, que geralmente é uma bolsa que a gente faz para estimular ou forçar, né, de uma certa maneira, a entrada de ar para as vias aéreas do paciente, se está com alguma certa dificuldade. E isso geralmente é conectado a um oxigênio. Uma garrafa PET não tem nenhuma serventia nesse caso. Perfeito. Tem mais, né, Gláucia? Mito ou verdade? Daqui a pouquinho a gente vai demonstrar o que deve ser feito. Analgésico para pressão alta. Mito. Algumas pessoas têm uma reação a uma medicação, que é a dipirona, que pode cursar com queda da pressão, uma hipotensão. Mas geralmente pessoas que são normotensas para hipotensas, né? São pressão normal para baixo. Então a dipirona pode ser que cause uma queda de pressão, e não são em todas. Entendi. Se a pessoa tem pressão alta, e os riscos da pressão alta é o infarto e o AVC, os principais, né, que podem desencadear a pressão alta, então nesse caso tem que controlar a pressão, não com analgésico, mas com o remédio da pressão. Sem dúvida. E colocar a pessoa ali para ficar em repouso, enquanto também ou chama ajuda ou leva para um pronto-socorro. Sim, né? Exatamente. Nessa parte. Tá aí. Agora a gente vai para algo também que assusta um pouquinho e que eu acho que é um momento bem importante da nossa pauta, que são as queimaduras. A gente tem aquele desespero muitas vezes e o clássico que eu acho que você vai comentar é da bendita da pasta de dente. Não é, doutor? Sempre. Ai, queimei, ai, ela é gelada, pasta de dente. É mito, né? É um mito, tá? Passar a mão no cabelo, Gláucia. Desculpa, ela falou passar a mão no cabelo. Achei que era pra passar a mão no meu cabelo. Passar a mão no cabelo? Entendi. Queimou o local e passa no cabelo. Não. Diretora fala, a gente obedece. Aí eu tinha achado que ela tinha falado pra eu passar a mão no meu cabelo. Mas não. Tem gente que passa, então, na queimadura. Ai, meu Deus, eu imagino que você já tenha ouvido várias histórias. Não, existem... assim, é normal a gente achar, ou o pessoal que não trabalha na área, achar que queimadura é por coisa quente. Não. Gelado também traz queimadura. Existe queimadura química, queimadura elétrica, queimadura por fricção, né? Então, existem diversos tipos de acidente por queimadura. Tá? E a principal dica de primeiros socorros que a gente tem que fazer depende da área de queimadura. Observar a área de queimadura. A gente tem dentro do atendimento pré-hospitalar e da medicina, existe a regra dos 9, que existem partes do corpo que a gente coloca como 9% e vai fazendo a somatória para estabelecer uma área de queimados. Das áreas do corpo que tem o mais risco ou um potencial de gravidade maior é a face. Tá? Queimadura de face, depende da extensão dela, tem que acionar o SAMU o mais rápido possível. Se puder levar para o hospital e tiver um hospital próximo, é o ideal, porque a pessoa geralmente consegue se locomover. E o risco da queimadura de face é fechamento de vias aéreas. Quando queima, primeiramente fica vermelho e depois incha. Dentro da glote acontece a mesma coisa. Entendi. Fica vermelho e incha. Queimadura acontece, a pessoa inala o ar quente. O ar quente também queima as vias aéreas. Então, estabelecer as vias aéreas, que eu disse que é o mais importante, né, no resgate, estabelecer as vias aéreas dentro de uma área que está inchada e queimada e só passa o ar por aqui, tem que ter um tempo curto, uma janela muito preciosa para ver isso. Então, a área de face é perigosíssimo. E grandes extensões, né, corporais. Óleo, geralmente pessoas que trabalham com mecânica, crianças, né? Aquela clássica, cabo de óleo, de panela com óleo, a criança puxa a mão e desce o óleo na criança. Perigosíssimo. Só a boca do fundo, gente, pelo amor de Deus. Exatamente, tá? Eu criei uma neurose, as outras viraram. Ninguém nem usa mais as da frente. É só aquelas do fundo. Só as bocas do fundo. Perigosíssimo.
Tá? Eu vou aproveitar, doutor, eu acho que vai chegar também mensagem e perguntinhas a respeito dessa questão da queimadura, mas eu já vou pedir para a Alessandra Martins entrar. Bem-vinda, Ale, tudo bem? Nossa modelo de hoje, porque a gente vai falar dos sinais vitais agora e desses primeiros socorros em outras situações, o que deve ser feito. Então, primeiro sinais vitais. Doutor, por favor, com vocês aí, podem utilizar todo o nosso espaço, então, tá? Quando a gente for, você vê uma pessoa que está inconsciente, imagina uma pessoa deitada, eu vou fazer de pé para vocês olharem bem, o que a gente pergunta? Está respirando? Por mais que você não esteja perto da pessoa, o que você vai observar? Se o peito está subindo e descendo, tá? E possível, se ela tiver de máscara, posso dar uma abaixadinha só no nariz um pouquinho? Você faz assim, só coloca o dedo perto do nariz e vê se está saindo um fluxo de oxigênio. Tá. Pode colocar. Então, nisso a gente vê se está respirando. Às vezes, a pessoa que está no telefone te instruindo, quando você pede um socorro, tenta checar o pulso. E como que você checa o pulso? Primeiro, pescoço, tá? Então, aqui do lado, levanta aqui um pouco a cabeça. Aqui do lado, aqui assim, ó, tem esse músculo. Então, aqui seria o melhor lugar para você checar o pulso. Tá. Sente a pulsação. Caso não seja possível você acessar o pescoço da vítima ou essa região cervical da vítima, pulso. Tá? Aqui. Do lado de fora do pulso. Então você vê o dedão da vítima, vê o dedão dela, palpa aqui. É mais difícil esse local, mas ainda assim é um local de você fazer checagem de pulso. Ou, mais grosseiramente, colocando a mão sobre o peito da vítima. Tá, então esses sinais vitais. Isso. Vamos para o próximo, olha lá. Na sequência, massagem cardíaca. Pois bem, depois que você viu que a vítima não tem pulso e não está respirando, se for uma vítima jovem e que teve uma parada, nesse caso parada cardíaca, por razão desconhecida, é possível uma pessoa leiga, mais treinada e que tenha conhecimento, efetuar esse tipo de massagem cardíaca. O ideal é que se tenha um treinamento. Eu vou mostrar aqui para se ter uma ideia e esse treinamento seja frequentemente repetido. Mas, vamos deitar um pouco? Pode, fica à vontade. Isso. Então, como que a gente faz? Tá? Colocando a sua mão dominante, no caso eu sou destro, sobre a mão esquerda, você vai localizar o meio do osso peitoral da vítima. Apoiar aqui e fazer a compressão, tá? Fazer a compressão de uma maneira que o peitoral suba e desça em torno de uns 3 centímetros. Isso depende muito do tamanho da vítima. No caso dela, que é pequenininha, menos. Se for eu, no meu caso, mais, tá? O ideal é que esse ciclo seja repetido em 30 massagens para 2 ventilações. Mas isso vai depender se vai ter equipe de socorro ou não e, claro, se você é treinado. Tá? E, doutor, me lembrei uma vez, realizando uma pauta de primeiros socorros, a gente comentou do desfibrilador. Obrigada, doutor. Desfibrilador. E eu me lembro que foi dito que os estabelecimentos precisam ter, então, os prédios, né, os edifícios, as empresas, e que as pessoas precisam saber disso. Mais pouquinho. E isso de fato, procede. Procede. Né? Quem estiver nos assistindo, então o ideal é que converse ali com um síndico, com alguém da empresa que cuida dessa parte, para de fato ter a certeza de ter o desfibrilador. Isso. O desfibrilador, ele é conhecido como um DEA, tá? Então, ele geralmente é um aparelho já eletrônico que você instala a pá, e ele é muito didático, tá? Ele é bem autoexplicativo. Né? Uhum. Você abre assim, tem as pás de colar, né? Você tira um adesivinho e logo que você abre a tampinha já tem um lugar para você colar no peito da vítima. Tá. Ele mesmo analisa o ritmo, vai te orientar se você faz massagem, se você tem que apertar o botão para fazer um choque, que dependendo da parada cardíaca que a pessoa tem,
ela pode parar em determinados ritmos cardíacos que o aparelho lê que necessita de choque. Tá. Outros ritmos cardíacos não precisam de choque. Perfeito. Tá aí. Então, gente, conversem, né? Nos estabelecimentos, nos locais que vocês estão, que eu acho que ter essa informação também ajuda, né? E treinado. Alguém treinado, exatamente. Vamos colocar na tela, então, o próximo. Olha lá. Na sequência, desengasgando a vítima. Essa, para mim, de todas, é a que causa mais aflição. Inclusive, é uma coisa muito comum, acontece muito. Né? Acontece dentro de estabelecimentos de saúde, acontece em restaurantes, em todos os lugares. Né? Então, essa manobra chama manobra de Heimlich, tá? Que é a manobra de desengasgo. E existem duas performances dela. A primeira em crianças, né, de colo, e a segunda em adultos. Certo. Eu vou demonstrar em adultos primeiro. Como que você faz? Você se posiciona, a vítima engasgando, faz você tá engasgando assim. Isso. Ela vai geralmente colocar a mão no pescoço. É o mais comum que isso aconteça. O que você faz? No caso dela, ela é pequena, tá? Então, eu performando a manobra, eu posso fazer que dificilmente ela vai me desequilibrar. Mas, imagina se for o contrário. Eu engasgando e ela performando a manobra em mim. Ela pode desequilibrar. Então, o que a gente faz? Afasta a perna um pouquinho. O que a gente faz? A gente coloca a perna no meio da perna da vítima. Dessa maneira, se ela desequilibrar, ela não cai. Tá. Você fechando a mão, deixando o punho, de maneira que você consiga fazer uma compressão embaixo da costela, bem no cavado da barriga. Tá. Perna no meio da vítima, aqui, e aí você vai pressionar o seu peito contra as costas dela e puxar. Pronto, eu não vou fazer em você, porque senão vai... Com força, Mas né? você tem que fazer com força. O objetivo é você fazer essa força de baixo para cima, como o estômago é um músculo, ele vai dar uma apertada e o que tiver engasgando vai sair. Tá. Esse é o objetivo. Em crianças, você põe a criança com a cabeça aqui na mão e vai dando tapinha nas costas dela. São as duas performances da manobra de Heimlich. Eu tenho história para contar e Juju sei que tem história para contar também. Ela com o JP dela e eu com o meu, né, Ju? JP dela com brócolis, né? E o meu com ovo de codorna. Isso salva vidas. Vamos passar para a perguntinha do público agora, só para, né? Eu acho que tudo a gente ajuda. Cortem o ovo de codorna em muitos pedaços, mamães. E a uva também. E o tomate cereja também. Se pode ficar uma dica aí que depois desse susto na minha vida eu aprendi. Perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Leila, beijo pra você. No caso de picada de cobra, o que fazer de imediato? Moro em um sítio no litoral e levaria 20 minutos até o socorro. Sei que torniquete e sucção estão absolutamente descartados. Nunca aconteceu, por isso não tenho soro em casa. E aí? Ok. Existem basicamente dois tipos de peçonhas, né, de cobras brasileiras que são mais perigosas, mas a fauna é muito vasta, né? Eu não sei exatamente o sítio que a Leila mora, mas de certo cobra peçonhenta deve ter por lá. Então, o que você faz? Primeiro, tenta capturar o animal, tá? De forma que você não se machuque, claro. Geralmente, quando acontece a picada de cobra, a tendência é que alguém que estiver ao redor vai matar a cobra, tá? E por que eu tô falando isso? Se não conseguir, pelo menos fotografa. Para identificar qual é o soro antiofídico que precisa ser ministrado. Coloca a pessoa, a vítima, no carro e leva para o hospital, se não conseguir chamar o socorro. Tá. Se conseguir, chama o socorro, o que for mais rápido. Não há nada a ser feito. Não, na hora não há nada a ser feito. Lavar, só a água ali, porque vai doer. Geralmente as picadas de cobra têm um efeito anticoagulante, então a pessoa começa a sangrar de uma maneira absurda, quando o veneno começa a fazer o efeito no corpo, começa a circular no corpo. Quanto mais rápido for administrado o soro antiofídico, melhor. Escorpião e aranha idem, tá? Não tem uma coisa específica a se fazer. Tá aí, doutor. Tenho que encerrar. Acho que ficou muito
bem esclarecido. Parabéns mais uma vez a você e toda essa turma do SAMU. Obrigado. Tá lá o número 192. Então, é importante que a gente coloque aqui para todo mundo e que seja divulgado também. Eu vou deixar o seu Instagram pessoal para quem quiser mais informações. Você quer também deixar outro número ou outra informação, né, também para acesso Uma mensagem público? final? Com certeza. Pessoal, queria primeiro parabenizar toda a equipe do SAMU, tanto as pessoas que atendem ocorrência na via, são os socorristas, os técnicos, o pessoal da motolância, os médicos, os enfermeiros, tanto quanto as pessoas que ficam por trás também, o administrativo, a pessoa que recebe a sua ligação e a pessoa que dispara a ambulância, que são os rádios operadores, tá? Toda a equipe de RH, todos trabalham muito e o nosso principal objetivo é salvar vidas, é atender a população. O que eu peço muito é muito bom senso, é muito importante. Se for uma coisa que você veja, que realmente precisa de um resgate, como que as situações que nós apresentamos aqui, estamos prontos a te atender. Muito bom senso é muito importante. Infelizmente, é um serviço que sempre é sobrecarregado, mas sempre damos o melhor, tá? Família SAMU, SAMUzeiros, como dizemos, sempre nosso principal objetivo é parte de salvar vidas. Parabéns, viu, mais uma vez. Obrigado. Eu vou deixar o Instagram do doutor e não passa em trote, não é? Isso. Puxa Nunca, vida, por né? favor. Que coisa, né? Horrível. Vai lá no Instagram, então, para segui-lo, ter mais informações, @doutorabreviado.perseucestari, tudo junto, @doutorabreviado.perseucestari. E um agradecimento à Maxfama, sempre parceira, maxfama.com.br, nas redes sociais, @maxfama_oficial, que hoje trouxe a Ale junto com a gente para demonstrar. Muito obrigada mais uma vez, viu? Até a próxima. Tenho certeza que com essa pauta vamos salvar muitas vidas, doutor. Obrigada mesmo.